Olá, eu sou Terezinha Beltrão e o meu sinal em Libras é a letra T na altura dos olhos, fazendo o movimento com as mãos. Hoje nós estamos no programa de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, trazendo o tema Estudantes com Deficiência no ensino regular. O nosso objetivo é atender aos professores que estão no ensino regular, que recebem essas crianças nas escolas. Nós temos a grata satisfação de saber que este ano, na Prefeitura do Recife, em todas as salas de aula, tem pelo menos um estudante com deficiência. E isso é fruto de muito trabalho e nós estamos felizes com isso. Para essa aula, eu trouxe uma professora amiga. Antes eu vou descrever como eu estou. Eu sou uma mulher branca, cabelo escuro, longo, estou usando calça jeans e uma camisa polo azul. A professora Ana Regina está conosco e vai se apresentar. Olá, meu nome é Ana Regina, meu sinal em Libras é a letra A na altura dos olhos, eu tenho um sinalzinho dentro do olho, sou mulher negra, cabelos cacheados, estou presa no rabo de cavalo para trás, estou com a camiseta bege de florzinhas e uma calça verde clarinha. Meu nome é Ana Regina. Seja bem-vinda, Ana, ela vai Obrigada. interagir conosco. A gente sabe que os estudantes com deficiência chegando na escola no ensino regular, boa parte dos professores não tem todas as informações necessárias para atender esse estudante com eficiência. Muitos deles não receberam formação. Então, você, professor, você, professora, que na sua graduação não teve uma formação específica para atender os estudantes com deficiência, não se apavore. Muitas vezes, soluções simples são importantes para que o estudante possa se sentir acolhido e, de fato, começar a ser incluído na escola. Então, a inclusão em si, nós sabemos que existem muitos desafios, né? Para que o estudante com ou sem deficiência possa exercer plenamente o direito à educação, a escola tem um importante desafio de aprimorar as suas práticas para atender às diferenças. A escola vai continuar fazendo o que ela já faz? Sim, mas precisa estar atento às diferenças dos estudantes, que agora têm chegado às escolas em número muito maior. Nesse sentido, a escola já avançou bastante. Eu trago aqui um videozinho, né, uma adolescente, ela está regando as plantas com borrifador. E quando a gente diz que nesse sentido, no sentido da inclusão, a escola avançou bastante, é que no passado, não muito distante, essas pessoas sequer chegavam à escola, né? Hoje nós estamos recebendo estudantes com deficiência, com qualquer tipo de deficiência na escola. Todas as pessoas com idade escolar precisam estar na escola, independente da sua condição. Então, se o estudante chega à escola para fazer matrícula, se ele faz matrícula, hoje a gente tem matrículas online, então não dá para saber se o estudante tem ou não deficiência, claro que nos questionários se pergunta, mas não para excluir, mas só para saber como melhor atender. E se algum estudante chegar, os pais chegarem no balcão da escola para fazer uma matrícula, a condição do estudante não pode ser um fator impeditivo dele ter acesso à escola. É preciso reconhecer a diferença para assegurar o direito e não para negá-lo. Eu trouxe um videozinho curto, um GIF, que traz uns cubos brancos em série e depois um vermelho, um único cubo vermelho que se desloca para frente. Com isso eu quero ilustrar, né, para as pessoas que veem, estou descrevendo para as pessoas que não conseguem ver, que eu preciso sim reconhecer a diferença. Eu não posso tratar todo mundo igual, como se a diferença não estivesse ali. Isso não é inclusão. Se eu fizer isso, eu estarei excluindo. Eu preciso saber, conhecer, reconhecer a diferença, mas para assegurar o direito à escolarização com qualidade, assegurar o direito à escola com aprendizagem e não para negar esse direito ao estudante. Nesse contexto, a gente vai conversar um pouco com a professora Ana Regina, ela é especialista em educação especial
é professora de AE, trabalha no centro que é específico para atender estudantes cegos e com baixa visão. E a gente vai conversar um pouco com ela sobre algumas questões de como professor do ensino regular, que tem na sua sala de aula um estudante com baixa visão, que soluções, às vezes, na maioria das vezes, na verdade, bem simples, que soluções eles podem fazer para que esse aluno, essa aluna, esse estudante, possa estar acolhido e incluído na escola. Então, essa é a primeira pergunta que a gente vai fazer para a professora Ana Regina. Como posso acolher melhor o estudante com baixa visão em classes comuns do ensino regular? Muito boa sua pergunta, Terezinha. A primeira coisa que o professor tem que fazer é acolher. Lembrar que, acima de tudo, o aluno com deficiência visual, ele é aluno da escola, então ele também é um aluno do professor, né? Mesmo que a escola mande determinados apoios, né? Tem o professor do AEE, alguns alunos têm o apoio necessário, mas mesmo ele tendo aquele apoio, ele é aluno do professor. Então, esse acolhimento é a primeira forma de inclusão, né? Colocar esse aluno como de fato ele é, na condição de aluno. Perfeito, Ana. Ana colocou uma coisa muito importante. Aquele estudante, ele é daquela escola, daquele professor. Então, ele vai ter o professor, o apoio, a coordenação pedagógica, a gestão da escola, vai ter todo um pessoal que vai também estar apto a acolher aquele estudante em caso de alguma necessidade. Então, não é aquele estudante que está na sala no segundo ano A. Então, o professor do segundo ano A, que vai ser responsável completamente e sozinho por aquele estudante, de forma alguma. Se o estudante está na escola, ele é estudante da gestão, ele é estudante da coordenação, ele é estudante do professor, ele é estudante do apoio, ele é estudante daquela comunidade escolar, que, como bem disse a professora Ana Regina, precisa, sobretudo, antes de qualquer coisa, acolher aquele estudante. Eu trago uma imagem de uma mulher negra, ela está vestindo um casaquinho azul, está com o dedo indicador no queixo e olhando para cima. E eu trago uma questão que pode ser simples, banal, mas que pode fazer uma diferença importante na escolarização do estudante com baixa visão. É importante, professora Ana Regina, observar o lugar que esse estudante senta na sala de aula. Sim, Terezinha, é muito importante. Veja, de maneira geral, cada aluno ele é único, né? Então, cada patologia que o aluno tem vai trazer suas adaptações. Mas, de maneira geral, vamos tomando assim por média, normalmente a gente precisa dar uma observada no local onde esse aluno senta, porque se ele tiver, por exemplo, uma deficiência por acuidade visual, ele vai enxergar a curta distância. Então, quanto mais próximo do quadro para esse aluno, melhor, ao contrário do aluno que, por exemplo, tem uma deficiência no campo visual. Esse aluno vai precisar sentar mais longe do quadro. Mas, levando outros aspectos em consideração, como, por exemplo, a iluminação, que toda sala de aula tem, é importante que o professor observe se a luz, a lâmpada que está no teto, né? Se ela está colocada, se o aluno está sentado atrás dessa lâmpada ou ao lado. Não permitir que essa lâmpada, que essa iluminação fique de frente para a visão dele, porque isso pode ofuscá-lo e diminuir as chances dele interagir nessa sala de aula, né? Então, é importante, sim, a posição desse aluno. De maneira geral, às vezes o aluno mesmo, ele já procura um local que é mais apropriado para ele, mas a maioria das vezes você sabe que às vezes a professora reorganiza esse espaço. Então, é muito importante nessa reorganização ela tentar responder ou adaptar às necessidades desse aluno, né? Perfeito. Aí você pode estar pensando assim, mas eu não sou especialista em educação especial na área visual como a professora Ana Regina. Como eu vou saber disso? Você está sabendo agora, através desse programa. Mas na escola, você não está só. Você pode procurar a gerência de educação especial,
Você pode contar com a coordenação pedagógica da escola para ver essas questões que nem sempre a gente tem expertise em tudo. Então, onde colocar melhor o estudante com baixa visão na escola? A professora Ana Regina deu 2 dicas, né, em relação ao lugar e em relação à iluminação da própria sala, a iluminação natural ou a iluminação de lâmpadas, né? Mas quando o estudante estiver na escola, quando o estudante chegar para você e você tiver essas dúvidas, você não está só, saiba disso. Uma coisa importante que ela tocou, às vezes o estudante mesmo procura um local que ele se sinta melhor para fazer as suas atividades. Então, observe isso, converse com ele, veja onde a posição, o local, a distância do quadro, se é perto, se é longe, veja como ele se sente melhor. Também é um bom início, né, dessa questão de localização dele na sala de aula. Também dentro de tantos outros desafios, né, a gente tem algumas atividades, né, que a gente vai colocar essa questão para a professora Ana Regina também. Quando for feita uma atividade em que seja necessário a leitura de um texto impresso, como posso incluir estudante com baixa visão? Eu destaquei leitura e destaquei impresso, né? A professora Ana Regina vai falar um pouco sobre essa questão da leitura e do fato de ser impresso. Muito boa, Terezinha, a sua colocação. É importante o professor saber que a baixa visão existe vários níveis, né? Vários graus, e cada criança vai ter a sua peculiaridade. Mas, de forma geral, a gente costuma ampliar para a criança que tem baixa visão até a fonte 24, né? E o estilo da letra é aquela Arial, Tadoma ou Tarroma, que está lá no computador. Uma dessas 3, porque são letras limpas, que não tem muitos arabescos, que não confundem a visão durante o processo de leitura, né? E, nesse sentido, o texto impresso, ele também precisa ser colocado num papel sem brilho, né? E que o aluno possa trazer esse papel na altura que ele quiser, porque muitas vezes o professor, por exemplo, vai organizar a postura do aluno, mas algumas vezes o aluno com baixa visão tem a sua própria postura. Então, o que a gente pode fazer enquanto professor é organizar essa postura, mas não interferir no processo de visão dele, né? Então, algumas vezes já tive condições de aluno que enxergava, sei lá, no canto superior direito do olho. Então, ele trazia o material aqui para cima e o professor insistia em trazer esse material para ler como uma criança normalmente lê. Mas era a forma que ele encontrou para ver melhor, e a gente tem que respeitar esse espaço do aluno, né? Nesse sentido, o professor, olha, ninguém conhece melhor a própria deficiência do que o aluno, né? É importante que o professor tenha sensibilidade para perceber essas nuances quando o aluno realmente está fazendo subterfúgios ou quando o aluno está necessitando daquela adaptação. Então, nesse sentido, a ampliação vai bem, para alguns casos, claro, e há casos também de alunos com baixa visão que nem a ampliação vai dar jeito. Tem casos também de alunos que têm baixa visão que, se você amplia, diminui a condição de leitura dele, né? Mas cada caso é um caso e, de maneira geral, ampliação fonte 24. Ok, professora Ana, obrigada pelas suas contribuições, né? Então, uma coisa que a professora Ana falou, que é bastante importante, né, é perceber, realmente fazer valer também o que o estudante diz para você, porque ele sabe bem o que é melhor para ele, né? Agora, a gente vai mostrar um pouco alguns desses instrumentos que você pode utilizar também em sala de aula para que a inclusão ocorra de uma forma mais tranquila, né? São instrumentos, materiais que a gente trouxe para vocês verem. Bom, de maneira geral, a gente sabe que quando a gente postura o aluno para o processo de escrita e leitura e aprendizagem de um modo geral, isso facilita
a aquisição do conhecimento. Então, é muito importante que o professor observe se esse aluno está bem posturado, se as perninhas dele não estão penduradas, balançando, se tiver. É importante o professor colocar alguns livros para que o pé dele não fique, para que o pé dele alcance o chão. E na parte superior da mesa, para que o aluno não fique debruçado sobre o livro, porque o processo de leitura desse aluno é bem próximo, então é importante usar esse plano inclinado. O plano inclinado vai trazer a leitura para perto do aluno, e aí vai facilitar esse processo, sem ele ficar com a coluna lá torta, né? Associada a isso, a gente pode colocar uma luminária, que é essa luminária cotovelo, que a gente coloca, com uma lâmpada de baixa intensidade, normalmente de 60 watts a gente usa, com luz clara ou luz amarela, porque é uma luz que dá melhor conforto para a leitura. E essa iluminação deve ser direcionada para o texto, tomando cuidado para ela não refletir sobre o rosto do aluno, né? Isso da melhor forma possível, porque a gente sabe que alguns equipamentos que a gente leva para a escola, o aluno às vezes nem quer usar por causa do bullying. Então, é importante o professor também fazer a inclusão desse aluno nesse sentido, né? Fazendo ele participar e mostrar que os equipamentos que ele usa são necessários para a aprendizagem dele. Com relação à iluminação, a gente já viu aqui a lanterna cotovelo, mas os alunos, por exemplo, que têm fotofobia extrema, normalmente esses alunos vão precisar de filtros que já vêm no óculos que ele usa, mas aí a gente pode ajudar melhor ainda esse aluno se permitir, por exemplo, o uso do boné em sala de aula e usar filtros, né, como esse aqui, em cima da leitura, em cima do material a ser lido, porque esse tipo de filtro diminui a luz refletida. Esse filtro nada mais é do que um acetato amarelo. Então, um acetato amarelo colocado sobre o texto vai diminuir a luz refletida. E se esse aluno tiver aquele movimento irregular do olho que a gente chama de nistagmo, né, seria interessante, primeiro de tudo, manter esse aluno tranquilo, calmo, porque o processo de nervosismo natural, quando a pessoa faz a leitura, já intensifica esse movimento. Então, se o professor já tranquiliza esse aluno, durante a leitura, por exemplo, o professor pede para o aluno ficar de pé, pede para todos os alunos ficarem observando, né? Então, isso tudo intensifica o nervosismo. Para diminuir esse nervosismo, o professor vai tentar fazer uma acolhida, né? E fazer uma leitura lá onde o aluno está sentadinho, sem precisar ele falar em voz alta, ele pode trazer o aluno para perto dele para fazer uma leitura mais tranquila. E, paralelo a isso, usar esse cartão preto com um recorte no centro, que nós chamamos de tiposcópio. Esse tiposcópio é colocado sobre o texto, fazendo com que o foco seja dirigido diretamente para a linha que o aluno está lendo. Isso vai diminuir os movimentos que o olho faz, os movimentos para buscar, né, para fazer o foco, e vai melhorar o processo de leitura desse aluno, né? E esse tiposcópio pode ser feito de diversos materiais, né? No caso, o EVA, como a gente tem esse aqui que é de EVA, de cartão preto, né? E até de acetato preto, né? Nós também podemos estimular a visão dos alunos com baixa visão com bichinhos em miniatura, né? Tomando cuidado para não permitir que ele toque, porque se ele toca no objeto, ele vai fazer a identificação do objeto em miniatura pelo toque e não pela visão. Então, a gente pede para o aluno fazer a mão em pinça, a gente coloca no dedinho dele, diz fecha, aí ele segura o objeto e você pede para ele trazer o objeto para perto da visão, para ele fazer a identificação, tá? Isso pode ser feito com vários objetos, tanto em miniatura como objetos concretos e figuras também, como essas aqui, que estão em figura fundo para identificação, né? Então,
quando o objeto é uma figura, é uma imagem, já não precisa ter o cuidado, né, do toque, porque aí ele só vai identificar mesmo aproximando esse objeto, né? Aproximou e não tem problema com relação ao toque, porque ele não está em alto relevo. E aí a gente pode fazer também com relação às cores, para a identificação de cores, que normalmente a criança com baixa visão tem dificuldades na identificação de cores. E é isso. Então, a professora Ana Regina nos trouxe algumas possibilidades que podemos usar com estudantes com baixa visão que estejam em classes comuns do ensino regular. Obrigada, professora Ana. Dê a sua mensagem final. Eu quero deixar uma mensagem para você, professor, que lembrando que você não está sozinho, como Terezinha disse no começo, e que você está mais capacitado do que pensa, né? Você foi capacitado nas salas de aulas, como poucos têm coragem. Muito bom. Obrigada, Ana. Obrigada a você que ficou até aqui conosco e até o próximo programa.